Olá, tudo certinho? Aqui é a tia Lívia, de língua portuguesa, e hoje nós estamos aqui com mais um bloco de aulas, tá bom? O assunto de hoje é um assunto bem legal que se chama os tipos de análise que nós podemos fazer dentro da oração. E essas análises elas vão depender muito se será uma análise morfológica ou se será uma análise sintática. Infelizmente, muita gente ainda confunde esses dois tipos de análise que não pode, tá bom? A análise morfológica ela tem total relação com a morfologia. Já a análise sintática tem correlação com a sintaxe. São segmentos diferentes da língua portuguesa, porém que têm uma relação de dependência. Por exemplo, se eu não domino a morfologia, dificilmente eu vou me dar bem na análise sintática. Porque, por exemplo, existe uma regra que diz que o meu sujeito ele só pode ser um substantivo ou um pronome. Mas espera aí, substantivo e pronome é estudado na morfologia. Se eu não aprendi o que é um substantivo e um pronome, eu vou ter um pouco de dificuldade, talvez, de identificar o que seria um sujeito ou um núcleo de sujeito dentro de uma oração. Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de análise e depois eu vou trazer uma aula para vocês, seguida dessa aula aqui, explicando o que seria de fato a morfologia e a sintaxe, tá? De antemão, trazendo um conceito aqui rápido, a morfologia vai estudar a forma da palavra de maneira individual. Na análise sintática, eu não vou analisar o conjunto no qual a palavra vem inserida, eu vou analisar a palavra como um grupo único, o que ela significa de maneira isolada. Já na análise sintática, eu observo o contexto dessas regras dentro do grupo lá da oração ou do período, tá bom? Eu trouxe hoje uma oraçãozinha aqui para que a gente fizesse duas análises, uma análise morfológica e uma análise sintática. Então, o que está de vermelhinho aqui é a análise morfológica e o que está aqui de verde é a análise sintática, para a gente tentar relembrar um pouquinho e entender quais são as principais diferenças, tá? O que eu tenho na análise, ou melhor, o que eu tenho na própria morfologia? Eu tenho as 10 classes gramaticais: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. São as 10 classes que nós começamos a aprender lá na morfologia. Quando nós entramos na sintaxe, que são os estudos sintáticos, a gente divide em 3 blocos principais. São os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração e os termos acessórios da oração. Não vou falar desses 2 termos aqui, porque vocês terão uma aula só sobre isso. Hoje a ideia é mostrar a principal diferença do que seria uma análise sintática de uma análise morfológica, tá bom? Caso surja alguma dúvida no decorrer da aula, vocês anotem no caderninho de vocês e podem me perguntar aqui no YouTube ou no Google Sala de Aula, que vocês têm acesso lá com a senhazinha, o código, e a gente sana as dúvidas de vocês de acordo com a frequência que elas forem aparecendo, tá bom? Então vamos lá. A oração que eu coloquei aqui hoje pra gente, vocês sabem que eu não tenho quadro grande, eu estou sofrendo muito por causa disso. Quem me conhece sabe que eu adoro rabiscar o quadro e colocar os exemplos lá. Então hoje eu vou me ater só a esse aqui, esse mísero exemplo, mas é o que nós temos hoje e eu espero que vocês consigam compreender, tá bom? Coloquei aqui assim, ó. Utilizamos a água sem desperdícios. Uma oração simples, fala um pouco sobre a gente não desperdiçar, né, esse recurso natural que é a água, e a oração diz isso, né, utilizamos a água sem desperdício. Primeiro, nós vamos fazer uma análise morfológica. O que é que isso quer dizer? A gente vai tentar identificar substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, caso existam esses tipos de classes dentro ou as regras gramaticais dentro desse primeiro bloco aqui que é morfológico, tá? Então vamos lá. A primeira palavra que nós temos na oração é utilizamos. Utilizamos é o quê? É verbo, certo? Mas não é um único tipo de verbo, uma coisa assim aleatória. A gente tem que lembrar que verbo ele se divide em 2 etapas. Eu tenho o verbo na morfologia e eu tenho o verbo na sintaxe. Na morfologia, o que a gente vê de verbo? Tempo, pessoa, número, modo, voz. Isso aqui que eu analiso. Quando eu venho para a sintaxe, eu tenho que ver a transitividade, eu tenho que ver a concordância, tudo aqui se encaixa dentro da sintaxe. Aqui eu vou trabalhar os 5 elementos do verbo que a gente vê lá na morfologia. Então, utilizamos, vem do verbo utilizar, tá?
Tá aqui na terceira pessoa do plural, nós utilizamos. Ele tá no presente do indicativo, é uma ação que de fato está acontecendo, indicativo porque me indica uma certeza, e ele está na voz ativa porque eu estou praticando a ação de fazer algo, ou seja, nós utilizamos. Não é uma coisa que é utilizada, nós que praticamos a ação, está na voz ativa. Vocês ainda não pegaram esse assunto de voz ativa porque ele é um assunto do 8º ano, mas mais à frente esse assunto será ministrado para vocês também. Inclusive, eu também postei nesse bloco aqui de aulas um vídeo sobre voz ativa, passiva e reflexiva. Então, quem quiser aí melhorar, aprender um pouco mais, né? Utilizar essa quarentena aí de maneira positiva para aprender um assunto, já ir refrescando a cabeça e fazendo as correlações, fiquem à vontade, vocês podem ver também, tá aqui no canal, tá? Então, utilizamos o verbo dentro da análise morfológica, já achei onde é que o utilizamos ele seria encaixado. O A, o que é o A? A é um artigo feminino definido, ou seja, não é qualquer água, é a água, é em específico. Então eu estou definindo aqui o substantivo, eu já disse qual é a próxima classe. Aqui eu tenho um verbo, aqui eu tenho um artigo, aqui eu tenho um substantivo comum. Por que comum? Porque ele designa um ser da mesma espécie, é água, é uma coisa simples, tá? Então eu tenho aqui verbo, eu tive artigo, eu tive o substantivo que é comum, e agora eu tenho aqui o sem. O sem é uma preposição. Quais são as preposições, Lívia? A, ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, perante, sob, traz. Esses termos que eu falei agora são preposições. Por que serve uma preposição, Lívia? Ela serve para unir palavras e trazer uma relação de significado. Então, a preposição ela vai me trazer uma própria relação de sentido. Eu tenho a palavra água e tenho a palavra garrafa. Ou melhor, tem um garrafa e tem água. E aí eu preciso de um conectivo ali entre essas duas palavras que me dê sentido. Então eu posso colocar garrafa de água, garrafa com água, garrafa sem água, garrafa para água. Ou seja, aí eu atribuí vários sentidos mudando as preposições. Coloquei o de, coloquei o para, coloquei o quem, o com, o sem, né? E aí traz a ideia de sentido. Preposição é um assunto que vocês também vão ver um pouco mais à frente, mas ainda nessa unidade, tá? E por último, eu tenho aqui a palavra desperdício. Também é um substantivo, mas é um substantivo abstrato. Por que abstrato? Porque eu não consigo ver o desperdício, nem pegar o desperdício. Eu tenho uma relação de desperdício. Quando eu deixo lá a torneira aberta e ela tá ali pingando, 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 eu estou desperdiçando. Mas o desperdício é algo que eu não consigo desenhar. Eu consigo correlacionar. O desperdício da água é como o amor. Eu não consigo desenhar o amor. Logo, o desperdício se torna aqui um substantivo abstrato. Ou seja, verbo, artigo, substantivo comum, preposição, substantivo abstrato. Dei nome aos bois, marquei o que seria tudo de morfologia e fiz a minha análise morfológica. Tranquilo? Já a análise sintática exige que eu conheça os termos essenciais, integrantes e acessórios. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, complemento nominal, aposto, vocativo, adjunto adnominal e adjunto adverbial. Eu preciso dominar esses conteúdos para conseguir fazer uma boa análise sintática e é o que vocês vão aprender nessa unidade. Ou seja, prepara aí a cabeça porque vai vir bombardeio de informações e vocês precisam assimilar direitinho para não ficar no meio do caminho sem entender o que seria a sintaxe. Tá bom? Então vamos lá. Dentro da análise sintática, nós agora já não vamos ver mais o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é artigo. A gente vai ver como é que essas palavras elas se correlacionam no grupo da oração. Por que a oração? Porque tem verbo. Massa? Então utilizamos a água sem desperdício. Primeiro, se eu tenho um verbo aí, eu tenho que ter uma pessoa, ou eu tenho que ter uma inferência de uma pessoa que pratique essa ação. E o verbo utilizamos tem um pronome que conjuga esse verbo. Eu utilizo, tu utilizas, ele utiliza, nós utilizamos, vós utilizais e eles utilizam. Ou seja, o pronome pessoal do caso reto que conjuga o verbo utilizar na terceira pessoa do plural do modo indicativo é o nós. Mas o nós não aparece. Mas ele tá aqui, tá. Só que ele está de maneira oculta. Então vem aí o primeiro sujeito que a gente vai marcar. Aqui mesmo, aqui na frente, não tem nada, você não tá vendo nada. Mas existe um nós. Nós utilizamos a água sem desperdício.
Ou seja, eu tenho aqui a marcação de um sujeito oculto, certinho? Sujeito oculto é aquele sujeito que não aparece, mas nós já conhecemos pela conjugação do verbo. Exemplo, bati a porta. Bati, ó. Tá vendo aqui? Quem bateu? Eu, que conjuga o verbo bater na primeira pessoa, né, do singular. Bati é o pronome eu. Então, eu bati a porta. Se eu omito esse eu, fica bati a porta, automaticamente eu sei que é um sujeito oculto também, tá bom? Então, aqui eu já marquei o sujeito oculto. Pode perceber que aqui em cima ninguém falou de sujeito. Nós falamos apenas as classes. Aqui a gente já entrou com um termo essencial da oração, que é um sujeito, tá bom? Utilizamos. Se eu pergunto a vocês assim, né? Ó, gente, é o seguinte, nós utilizamos. E você vai dizer assim, o quê, né? Tá louca? Tem que ter uma continuação, tem que ter o significado. Quem utiliza alguma coisa ou alguém. Então, o verbo utilizar, ele tem duas transitividades. Ele pode utilizar algo com alguém, para alguém ou alguém propriamente dito. Então, ele tem duas transitividades aí. Então, eu tenho aqui, nós utilizamos, primeira pergunta, o quê? A minha resposta é a água. Se ele pede duas transitividades, eu já sei que ele é bitransitivo. Ele é verbo transitivo direto e indireto. Nós também vamos ter essa aula um pouco mais à frente, né? O verbo transitivo direto e o indireto. Logo, aqui eu tenho essa marcação. Nós utilizamos o quê? A água é a minha primeira resposta. Por que é o meu objeto direto aqui, a água? Porque não tem preposição e é uma resposta direta regida por artigo. Nós utilizamos o quê? A minha resposta é a água. A água é artigo e no caso A é artigo e a água seria o meu substantivo. Logo, a água vai ser o meu objeto direto. Mas o meu objeto direto, ele tem um núcleo. Como toda classificação da língua portuguesa precisa de um núcleo. Então, o núcleo do meu objeto direto é a água. Foi o que eu falei no começo da aula. Eu só posso ter núcleo se for pronome ou substantivo. A água aqui é um substantivo. Então, é um núcleo. Entenderam agora como eu preciso entender de morfologia para poder entender de sintaxe? É uma relação de codependência. Elas são ali interligadas na relação de sentido. Massa? Aqui eu tenho umas duas palavras que eu ainda não classifiquei, né? Então, quem utiliza algo de alguma maneira. Então, nós utilizamos o que? A água, como ou com que ou para que, sem desperdício. Pode perceber que esse sem aqui é uma preposição. Se é regido de preposição, automaticamente eu sei que meu objeto é indireto. Objeto direto é regido sem preposição, objeto indireto é regido com preposição. Eu também tenho uma coisa chamada objeto preposicionado, objeto direto preposicionado, mas a gente não vai falar hoje aqui, porque é um pouquinho mais complicado, fica para a aula de transitividade verbal propriamente dita. Aqui é mais para a gente entender qual é a diferença dos dois tipos de análise. Logo, esses sem desperdícios, eu tenho aqui a marcação de uma preposição, então eu tenho um objeto indireto. Perceba que esse objeto aqui direto vem para cá e esse indireto tem uma correlação com essa parte aqui. E como todo tipo de objeto tem que ter um núcleo, o meu núcleo só pode ser uma preposição, um pronome ou um substantivo, como eu falei para vocês. Logo, o meu substantivo é a palavra desperdício. Então, eu tenho aqui, ó, utilizamos o que? A água, como ou de que forma? Sem desperdício. Esse sem aqui marca uma preposição. Se marca preposição, eu tenho um objeto indireto. E se eu tenho um objeto indireto com duas palavras, eu tenho que achar um núcleo. E o meu núcleo é desperdício, que é um substantivo abstrato. Meio confuso, né? Dá aquele nó na cabeça da gente, mas é só para vocês entenderem a principal diferença. A análise morfológica, o que eu vou focar são as classes de palavras, enquanto na minha análise sintática, o que vai ser importante para mim são seus termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. Então, quando eu pedir na atividade que vocês façam análise sintática, eu quero que vocês me digam o que é sujeito, o que é predicado, qual é o tipo de predicado, se é verbal, se é nominal, se é verbo nominal, se meu sujeito é simples, é composto, é oculto, é indeterminado, ou se é uma oração sem sujeito, coisas que vocês começaram a ver a partir dessa unidade aqui, tá bom? Então, aperta o cinto, preste atenção, não brinca, anota tudo. Eu sei que é uma unidade que é pesada, porque são muitas informações de sintaxe. Sintaxe é mais difícil que morfologia. Muita gente diz que não, mas
não é. A gente sabe que tem o seu nível de dificuldade acentuado ali na sintaxe, mas se você for bom em morfologia, você não vai sofrer na análise sintática, tá bom? Então, beijo grande para vocês, até a próxima aula. Cheiro!